galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Najara está bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de português. Hoje é nossa aula do dia 14, hoje é quinta-feira. Então hoje nós vamos trabalhar aí no livro de português o conflito gerador de uma narrativa e vamos realizar as atividades 60 e 61. Nós vamos ver a continuação da história, O Pássaro que Não Conseguia Voar, parte 2. Vamos lá? O conflito gerador de uma narrativa. Ao se contar uma história, o narrador começa fazendo a apresentação das personagens, localizando-as num tempo e espaço. Era uma vez, há muito tempo, em um reino distante, havia uma princesa. Num certo momento, as personagens passam a se envolver em uma complicação, até que o conflito, ou mais de um problema que precisa ser resolvido, atinge o que chamamos de clímax, ou ápice, que é o ponto culminante da história. É o momento de grande expectativa. Quando as consequências geradas pelo conflito das personagens vão sendo tratadas, tudo vai se resolvendo, até que vem o grande desfecho, que é o final, muito esperado pelo leitor. Isso tudo é o que chamamos de enredo, a base de uma narrativa. Se não há enredo, não há histórias, não há personagens, não há tempo nem espaço. É com base nele, portanto, que se desenrolam os acontecimentos. Não se pode esquecer de que todo bom enredo deve conter início, meio e fim. Então, toda história deve ter um começo, meio e fim, pessoal. Todas elas possuem, então, um tempo e um espaço, igual a tia falou. Muitas histórias começam, era uma vez uma princesa, e em seguida nós temos algumas complicações aí, alguns conflitos, que são alguns problemas que terão que ser resolvidos. E o leitor, que somos nós, sempre esperamos, né, com muita expectativa, o fim dessa história, o que vai acontecer, como esse problema será resolvido, não é mesmo? Então, aí na página 49, nós temos os exercícios de aplicação. Era uma vez. Número 1. Fique atento à leitura, que o professor fará da parte 2 da história do passarinho que não conseguia voar e descubra o que acontecerá com ele. Bom, aqui está pedindo para que o professor faça a leitura. Porém, como a tia Najara iniciou a leitura da primeira parte, eu quero que vocês façam a leitura em casa junto com os responsáveis. Então, façam a leitura da parte 2, certo? Leiam em voz alta, vamos trabalhando a oralidade enquanto isso. Então, vocês vão ler o texto da página 49 até 51, certo? Então, vocês vão ler aí O Pássaro que Não Conseguia Voar, parte 2. Enquanto vocês fazem a leitura do texto, podem pausar o vídeo da tia Najara e aí eu vou continuar explicando as atividades que vocês farão daqui para frente. Combinado, turminha? Lembra que a tia Najara disse para vocês, né? Que algumas vezes eu iria ler junto com vocês e em outros momentos vocês fariam a leitura sozinhos. Então, vamos lá. Eu estou agora na página 51, depois que vocês realizaram a leitura do texto. Não esqueçam que embaixo do texto tem o vocabulário de algumas palavras que vocês não conhecem. Caso tenha mais alguma palavra que vocês desconhecem aí no texto, vocês podem procurar no dicionário. Agora eu estou na página 51. Número 2. Converse com os colegas e o professor sobre o texto de J.P. Félix da Costa. Este era o final que você imaginava? Será que esse era o final que vocês esperavam? Qual a causa da mudança na vida do passarinho? O que foi a mudança que teve aí na vida dele? Em que tempo e em que espaço a história acontece? Onde acontece essa história, pessoal? A história tem alguns momentos de tensão, de conflitos, que são os problemas. Quais são eles? Quais foram os problemas? Quais foram as tensões aí que o passarinho enfrentou? O passarinho conseguiu resolver os seus conflitos?
Sim ou não e como foi resolvido? Essa pergunta vocês vão responder para si mesmos, né? Tá vendo? É uma conversa. Vocês vão relembrando o que foi lido na história. E por último, qual foi o desfecho dessa narrativa? Então, qual foi o fim dessa história? Certo, turminha? Não precisa fazer nenhuma anotação aqui. Vocês só vão pensar sobre as respostas. Já na página 52, nós temos aí o número 3, desculpa. Alguns parágrafos tratam dos conflitos vividos pelo passarinho. Então, alguns dos parágrafos lá falavam dos problemas que o passarinho estava enfrentando. Transcreva aquele em que ele explica o seu medo e encontra uma solução para o seu problema. Então, vocês vão procurar lá qual é o que explica o medo do passarinho e o outro a solução que ele encontra para esse problema. Certo? Número 4. O que animou o passarinho ao saltar do ninho pela primeira vez? O que fez com que ele ficasse animado para poder saltar desse ninho? Número 5. Voar é da natureza dos pássaros. O que aconteceria com o passarinho caso não tivesse conseguido voar? Essa resposta é pessoal. Mas o que vocês acham que poderia ter acontecido com ele se ele não conseguisse voar? Número 6. Avalie a história e responda. O que é necessário para que as pessoas vençam seus desafios e suas dificuldades? Então, o que é preciso para as pessoas vencerem os seus desafios? Vocês, mesmo sendo pequenos, vocês já passaram por vários desafios na vida de vocês. Até mesmo em algumas atividades, algumas brincadeiras, a gente sempre passa por desafios, não é mesmo? Para vocês, então, o que é necessário vencer essas dificuldades? Certo? Agora nós vamos para a página 53. Um exercício proposto aí. Entre conversas, número 7. Você já conhece muitas histórias e contos maravilhosos. Ligue cada uma das histórias ao grande conflito de seu enredo. Então, vocês vão ligar aí... Ligue cada uma das histórias ao grande conflito. Então, vocês vão ligar as histórias ao seu conflito, ao seu problema. Então, o que leva cada uma dessas histórias a desenvolver os acontecimentos? Então, vocês vão ligar aí a cada uma das histórias. E espero que todos vocês conheçam essas histórias. Caso vocês não conheçam, pega um livrinho aí, dá uma lida, mas eu tenho certeza que vocês vão conhecer todas essas. Certo, turminha? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história do passarinho que não conseguia voar. Esperem mais um pouquinho aí. Tem mais uma atividade, que é da página 54, que agora é a vez de vocês de contar uma história. Considerando o texto que você leu em sala de aula, O Pássaro que Não Conseguia Voar, relate um acontecimento no qual você ou alguém conhecido deixou de fazer algo necessário por medo ou indecisão. O que essa atitude ocasionou? Então, vocês vão pensar aí em algum acontecimento que vocês ou até mesmo um amigo deixou de fazer por medo. E o que essa atitude fez com... O que essa atitude provocou? O que aconteceu? Vocês sabem que a gente não deve ter medo, né? De brincar, de fazer uma atividade. Mas vocês vão contar aí uma história. E depois eu quero ver o resultado dessa história em turminha. Bom, façam com capricho, não esqueçam de colocar letra maiúscula sempre que iniciar um parágrafo, certo?